Pergunta 122. Como pode os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolhas entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para a senda da preferência, para a senda de preferência a outra, né? Será que não tem aí? Não, já foi respondido sobre isso. Mas é um ensejo para o desenvolvimento. A natureza é a mesma, somos seres criados com a mesma potencialidade, já falamos isso. Então, como isso acontece? Então, Kardec vai nos explicar. Os espíritos vão nos explicar aqui e depois Kardec vai comentar. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, quanto mais consciência tem de si mesmo, mais livre-arbítrio. Menos é levado pelos instintos, pelo aquele raciocínio biológico, maquinal. Ele vai conseguindo cada vez mais, pelo seu intelecto, neutralizar certos impulsos e escolher a despeito dos impulsos. À medida em que ele desenvolve essa capacidade, ele desenvolve o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é a capacidade que o ser tem de não se submeter cegamente 100% aos impulsos, aos desejos materiais. Então ela se desenvolve à medida em que ele tem o quê? Consciência de si mesmo. Opa, me senti fome, mas eu não quero comer agora. Consciência de si mesmo. O animal, ele tem fome, se tem comida à frente, ele simplesmente come. Nós não, quero comer fulano de tal, vou esperar fulano, etc. Então é diferente. Olha lá. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Aquilo que a gente está falando. Se ele segue cegamente a um impulso exterior, ou mesmo interior do seu corpo, do seu organismo, do ambiente, ele já não fez a escolha. Se ele já não fez a escolha, ele não tem consciência que ele pode escolher. A causa não está nele, está fora dele, é o que a gente está falando. Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então a tendência, né? Claro que essa ideia da pecado original está relacionado a outras questões de crença, né? Olha, você agora tem conhecimento do que é bom e do que não é bom. Mas para ter conhecimento do que é bom e do que é bom é o Deus. Mas esse Deus está no meu templo. Então tem essas questões aí que até discutimos esses dias no nosso canal, no estudo da Revista Espírita, né? Em que as instituições religiosas tendem a achar que só se pode fazer no meu templo, porque isso dá liberdade. Não. Então essa ideia do conhecimento do que é bom e do que é ruim é dado a todos. A todos. Então não é uma instituição, não é um grupo, uma religião que vai dizer o que é bem. Todos têm essa capacidade. Agora o comentário de Kardec. Como é que se dão essas coisas? Olha lá, Kardec diz: ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma. Por quê? É um dos princípios das coisas que estão no segredo de Deus. Então, as questões primárias não é dado ao ser criado penetrar. Chega, não tem assunto, não tem o que inventar. Podemos fazer suposições.
Aí continua Kardec. Apenas sabemos que são criadas simples e ignorantes, tendo todas, assim, o mesmo ponto de partida. Temos a mesma natureza e o mesmo ponto de partida. Sem conhecimento do bem e do mal, sem conhecimento de si mesmo, sem a liberdade absoluta, seguindo aos instintos, ok? O que também sabemos é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Então, numerosas. Não é, pois, nem após a primeira, nem após a segunda encarnação que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma para ser responsáveis por seus atos. Então, né, na primeira, né, na segunda, são várias, ok? Para que ela tenha o quê? Consciência nítida de si mesma. Ponto. Aí continua Kardec. Pode ser que só aconteça após a centésima, ou talvez após a milésima. Então, milhares de encarnações ali, simples e ignorantes, e cada encarnação uma experiência, cada experiência um conhecimento, cada conhecimento um desenvolvimento da inteligência. Esse desenvolvimento vai ampliando e se ampliando e ampliando até eu conseguir entender que eu sou eu, até eu entender que eu posso não fazer cegamente as coisas que os impulsos me dizem ou me direcionam. E aí, depois de milhares de encarnações, eu começo a desenvolver o senso moral. E aí, depois de mais muitas encarnações, eu desenvolvo o senso moral, e aí eu tenho conhecimento do bem e do mal. Quando eu tenho conhecimento do que é bom, do que é ruim, do que é bom e do que é mal, eu entro no período de provas e expiações. Continua Kardec. Dá-se o mesmo com a criança que não goza da plenitude de suas faculdades, nem 1 nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos. Além disso, quando a alma goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do seu desenvolvimento e de sua inteligência. É assim, por exemplo, que um selvagem que come seu semelhante é menos castigado que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Sem dúvida, os nossos selvagens estão muito atrasados em relação a nós. Contudo, já estão bem longe do seu ponto de partida. Aquilo que nós estamos falando. Conforme vamos desenvolvendo a inteligência, consciência de si, conhecimento do bem, senso moral, começa a se desenvolver. Continua Kardec. Durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva do instinto de conservação. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou melhor, se equilibram com a inteligência. Só mais tarde, sempre gradativamente, a inteligência domina os instintos. Só então é que começa a séria responsabilidade. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar criteriosamente o bem e o mal. E é também neste ponto de vista que a responsabilidade é mais seriamente empenhada, porque não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. Então é o que nós estamos falando. Nós estamos num estágio de desenvolvimento em que nosso senso moral já existe. Já temos justiça, já não entregamos aos soberanos o direito de julgar a vida dos outros. Então já temos um caminho percorrido muito longo, muito longo. Temos para trás milhares e milhares e milhares e milhares de encarnações. Então já estamos bem longe do início. Essa reflexão de Kardec está lá nas perguntas
e Problemas, da Revista Espírita, de janeiro de 1864, sobre a questão da perfeição dos seres criados. Tem a pergunta 122A. De onde vêm as influências que sobre ele exercem? Resposta: dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Então, aqueles que estão desencarnados, que já estão sofrendo as vicissitudes da vida corporal e, consequentemente, expiando suas faltas, pelo seu egoísmo, às vezes querem arrastar aqueles que estão na provação, né? Nós já sabemos muito bem disto. Resposta: tal influência só exerce sobre o espírito em sua origem? Resposta: acompanham na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, só somos influência dos maus espíritos, dada a nossa inferioridade. Quando chegarmos a um certo nível evolutivo, desenvolvimento intelectual e moral, os espíritos já não mais terão poder sobre nós, porque a autoridade moral é irresistível e os superiores não podem ser influenciados pelos inferiores.